Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast acadêmico. E hoje eu recebo aqui uma pessoa que, antes de qualquer coisa, é minha amiga pessoal, uma pessoa muito querida, que já me deu monitoria, apesar de ser muito nova, e que é uma referência pra mim na profissão. Por quê? Porque tá lá antes de mim. É a professora Marina Paiva. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada. Prazer de ter aqui. É um prazer estar aqui também. Seja muito bem-vinda. E a gente sempre começa o episódio pedindo para a pessoa se apresentar, né? Você escuta todos os episódios, né? Na verdade, você não assiste, você escuta, né? Eu escuto no Spotify. Sou assídua do Spotify. Bom, meu nome é Marina. Eu sou professora de matemática, mas eu também sou muitas outras coisas, porque nós somos seres múltiplos, né? E eu sou principalmente uma apaixonada pela educação. Eu trabalho em várias áreas diferentes e eu amo trabalhar com adolescentes. Acho que eu tenho muita sorte, eu sou privilegiada em trabalhar com o que eu amo, com as pessoas que eu amo, e eu sempre faço isso, assim, busco trabalhar onde estou feliz. Então, se eu estou na academia há muitos anos, é porque lá é um lugar que me faz muito feliz. Eu tenho certeza, dá pra ver quando você tá lá, né? A forma com que você se engaja, que você trabalha, que você se dedica e faz tudo muito bem feito lá com a gente. Obrigada. E conta um pouquinho, Marina. Quantos anos você tem? Onde você estudou? Como é que virou sua... Como que você chegou a ser professora? Eu já cheguei no final, né? Mas conta um pouco aí. Você estudou no ensino fundamental aonde? Tá. No médio aonde? Vamos Como é que era lá. a aluna Marina? Você tem cara de que você devia ser aquela nerd que você sentava na primeira cadeira e aí o professor esquecia de cobrar o dever de casa e você é o que lembrava. Eu era péssima. Hoje em dia, eu achava que eu era, tipo assim, uma pessoa... Por que as pessoas não gostam de mim na sala, né? Eu não entendia porque as pessoas não gostavam de mim. Mas hoje eu entendo como professora... Porque, beleza, eu sou uma professora que organiza e tal, e aí quando tem aquele aluno que senta na frente, faz a pergunta antes do que eu vou falar, ou fala, professora, você passou o dever de casa, e aí eu olho e falo, tá aí a Marina e todos os outros com ódio mortal dessa pessoa, assim, eu era essa pessoa. Então, é muito interessante, porque eu tava pensando sobre isso, né, tipo, a minha caminhada acadêmica, né, como é que foi, tudo e tal... Desde criancinha eu gostava muito de estudar. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito incentivada. Minha mãe é professora, meu pai sempre despertou em mim muito a inteligência lógico-matemática. Então, tudo que eles podiam fazer para desenvolver coisas comigo, por exemplo... ir ao mercado e me dar uma nota de 5 e falar, se você souber o troco do que você vai levar, você pode levar. Então, assim, todas as coisas que eles podiam desenvolver em mim, eles estavam desenvolvendo. Eu aprendi a jogar xadrez com 5 anos. E eu também, sempre muito engajada em coisas da escola. Então, fazia peça de teatro desde os 4 anos. Tudo que eu podia fazer, de desenvolver, tudo eu participava. Eu sempre fui muito assim, né? Agitada, e aí eu tinha que ocupar meu tempo com coisas. E aí eu estudava muito. Eu estudei, vamos lá, né? Pequenininha, em escola de freira, depois. E aí eu fazia todas as peças de teatro para você ver como eu era chata. Eu tinha uma memória muito boa. Então, eu sempre tinha bons papéis nas peças e eu decorava as falas de todo mundo. E criancinhas com 5 anos, a gente passando a peça e alguém falava, sua fala não é essa não, sua fala é outra, não sei o quê. Você devia ser insuportável. Nossa, eu era muito insuportável. Perdão a todas as pessoas que eu fui insuportável na vida até hoje. Me desculpa de verdade, sério. Foi mal, eu não tinha empatia pelas pessoas. A pessoa tava falando a fala dela e você tava falando junto. E ela tava, acertou! Era isso. E aí, depois eu estudei da primeira à quarta série, na minha época ainda era série, né? Hoje em dia é ano. Da primeira à quarta série eu estudei em escola pública e eu estudei numa escola que era muito modelo. Tinha várias atividades de leitura, várias coisas, e aí eu gostava muito de tudo. De todas as áreas. E 2 coisas que eu gostava muito de fazer, que quando as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer, eu sempre respondia que eu queria ser ou atriz ou professora. Eram 2 coisas que eu sempre quis. E eu tinha certeza, por exemplo, que eu nunca queria ser médica ou fazer qualquer coisa na área da saúde, porque eu não suporto ver sangue. Então, assim, inclusive meu próprio, se eu me machuco, eu falo, ai meu Deus, eu sou aquela canceriana bem dramática que fala, pelo amor de Deus, alguém limpa isso daqui que eu vou morrer hoje. Você desmaia?
Eu não desmaio, mas eu fecho o olho quando eu vou tirar sangue. Tipo, eu choro. A lágrima escorre, assim, de cena de cinema mesmo. Te vira a cara e fala, vai. E essa sou eu. E aí, uma curiosidade, né? Depois eu fui pro Objetivo, na 5ª série, que foi onde eu terminei o meu ensino médio. Eu estudei 7 anos no Objetivo. Foi onde eu conheci Luiz Fernando, vários outros professores incríveis. Sul ou Itaguá? De Itaguá. Você morava onde? Nessa Eu, a vida inteira, morei em Taguatinga. E aí eu sempre estudei pra cá. Eu sempre quis estudar nas escolas grandes, tipo assim, sempre quis estudar no Sigma. Aí quando eu virei professora, uma das minhas vontades era dar aula no Sigma, né? Então, assim, sempre foi uma coisa muito grande desse vínculo com a educação. Quando eu fui pro Objetivo, na 5ª série, eu já era essa menina que estudava muito e tal, e eu sempre fui muito privilegiada com os meus professores, assim. Tive professores que me deram uma base e eu realmente abusava de todas as oportunidades. E eu acho que a vida é muito isso, né? Vou contar uma breve história. Quando eu estava na 8ª série, eu estava vendo... Ai, meu Deus, agora fugiu. A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Produtos notáveis. Obrigada. Eu estava vendo produtos notáveis. E eu sempre tive muita facilidade com as matérias. Todas, não só a matemática. Tanto que eu queria ser professora, mas eu não sabia de quê. E eu tinha muita dúvida entre português e matemática. Olha que loucura, né? Enfim. E aí eu estava tendo aula de produtos notáveis e eu, pela primeira vez, tive dificuldade em matemática. E eu não conseguia entender o raciocínio, tipo, eu podia fazer vários deveres e tal, e aí foi a primeira vez que eu tirei, tipo assim, que eu não tirei 9, 10, sabe? Que eu tirei uma nota menor, um 7, 8. Ai, Marina, mas essa nota ainda é muito boa e tal. Eu sei, mas, tipo, isso nunca foi uma cobrança dos meus pais, sempre foi uma cobrança minha, tipo... O seu padrão era baixo. Exatamente. Meus pais não falavam, você tem que tirar 10. Eu falava pra mim, o que é péssimo, que eu não tinha inteligência emocional nenhuma. E quando qualquer coisa fugia do meu controle, eu ficava muito triste, enfim. E aí, foi a primeira vez que eu me vi, e isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os alunos, né? Eu tinha 2 opções naquele momento. Ou eu fazia o que a maioria das pessoas fazem, que é tipo, tudo bem, tá bom, 7. Vou seguir a vida. Ou, não, tá bom. Eu vou estudar e eu vou aprender isso. E aí, foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a fazer questões, aí eu fazia uma, errava, fazia outra, acertava, fazia outra, errava, acertava. E aí foi a primeira vez que eu fui sentindo aquilo de, meu Deus, que delícia, como é bom fazer exercício e acertar. Mas é bom mesmo quando você vai acertando. Isso, e aí você olhar o gabarito e caraca, eu sou muito boa. E aí foi nessa época da minha vida que eu optei por matemática. Então, eu tive com 14. Então, eu tive o privilégio de entrar no ensino médio sabendo o que eu queria, que era ser professora de matemática. Porque a minha mãe falou que eu não podia fazer essa parte, já tinha sido destacada de ser atriz, né? Eu continuava fazendo teatro, mas ela falou, não, você não pode, você não vai dar dinheiro, enfim, aqueles discursos de sempre, né? E não que eu fosse ser muito rica sendo professora, mas a chance de dar certo era maior. Enfim, dependia muito de mim. E aí foi quando eu decidi ser professora de matemática. Então, olha que privilégio. Eu entrei no ensino médio sabendo o que eu queria, e a maioria dos alunos entram no ensino médio sem saber direto, e assim, sem muitos conhecimentos. Assim, por mais que eu aprendesse sobre muitas outras profissões, nada me balançava. Nada era tipo, não, é isso mesmo, eu sei que eu quero ser professora de matemática. E é muito louco você ver isso. Hoje em dia a gente não vê. Assim, em geral, eu pergunto para os meus alunos de ensino médio, é muito raro encontrar algum que quer ser professor. E de matemática, então, mais raro ainda, Ninguém né? tentou te dissuadir? Muitas pessoas, inclusive Luiz Fernando. Você me deve essa, tô brincando. Eu te devo muito, Luiz, e a gente vai chegar lá. E aí, quando eu entrei no ensino médio, um dos meus professores de matemática do primeiro ano era o Luiz Fernando. E assim, ali começou uma história muito linda de companheirismo, de dedicação, de admiração, que é a que eu tenho com o Luiz, né? Eu assistia às aulas do Luiz... Nós, né? Eu assistia às aulas do Luiz
Olha que doido, né? Assim, a maturidade, pelo menos acadêmica que eu tinha. Assistir olhando e falando, cara, eu quero ensinar desse jeito. Isso que ele falou é muito legal. E eu tinha professores muito bons. Um professor que o Luiz até comentou quando ele veio aqui, que era o Martu. Ele também me deu aula. Então, assim, nossa, eu tive... O Martu é o nosso avô, né? Exatamente. O Luiz é o nosso pai e o Martu é o pai do Exatamente. Luiz. Então, assim, eu tive aula com o Luiz e com o Arthur, e aí eu fui criando uma base matemática fora do comum. E aí foi engraçado, assim, quando eu cheguei no terceiro ano, quando eu entrei no terceiro ano, o Luiz saiu da escola. E, assim, eu era apaixonada pelas aulas do Luiz, eu queria aprender tudo com ele, porque tudo que ele falava eu conseguia aprender, e, meu Deus, eu precisava dele. E entrou um professor muito ruim. Assim, muito fraco. Quer dizer, na minha cabeça, né, gente? Eu nem sei como ele era de verdade, né? Também a comparação com o Luiz... Exato. Né? É difícil, né? Você colocar na balança, enfim. E aí... Ai, perdão, professor, aí, que eu fiz isso. Não cita, não. O que eu fiz? Explica agora, a galera vai... Professor, do objetivo, Taguatinga... O que eu fiz? Eu fiz um abaixo-assinado pro professor sair e pro Luiz voltar, como se eu tivesse algum poder no mundo... Olha que loucura, né? Não, mas isso é a sua cara. É muito, gente. Isso. Nossa senhora, que pessoa horrível. Gente, eu não sou mais essa pessoa, de verdade. Enfim. E aí, olha que o cenário, né? Eu gostava muito de marcar a tarde para explicar o conteúdo pra galera da minha sala e de outros anos também. E lá no Objetivo tinha um professor que hoje ele até trabalha no Sigma. E eu também tenho muita gratidão por ele, o Paulo Luiz. E ele era monitor. E ele estava formando no meu primeiro semestre do terceiro ano. Então, olha a bagunça. Luiz saiu, esse professor entrou, eu fiquei revoltada. Falei, não, ele tem que sair. Mas ele era realmente muito fraco. Algumas coisas, ele dava conceitos errados e tal, e eu era muito curiosa, né? Então, às vezes estava começando a carreira, começando, coisa assim. Enfim. E aí, esse professor saiu no meio do meu terceiro ano. Aí o Paulo... formou, entrou, e o Paulo era muito bom. E aí, viraram pro Paulo... Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Eu tinha algumas metas na minha vida. E uma delas era passar na UNB no meio do terceiro ano. Isso é a sua cara demais. Não, e era assim, tipo... As metas. As minhas metas. E eram muitas, sempre foram. E o que é péssimo, assim, é bom porque me dá força, mas é péssimo porque quando você não consegue, frustra, né? Você cria expectativa e quando você não consegue, você sofre. Mas, enfim, uma das minhas metas de vida era passar no UNB no meu terceiro ano e não tinha outra opção. Acho que se eu não tivesse passado, eu ia ter morrido do coração. Mas, enfim, deu certo. Passei no UNB no meu terceiro ano para matemática. E aí, o Paulo entrou no lugar do professor e aí viraram para o Paulo e falou assim, Paulo, você tá saindo da monitoria. Quem você indica? E ele falou, a Marina. E você passou? Eu passei. Você passou e não fez prova, nada? Não, então, o que acontece? Naquela época, existia um inciso lá, uma regulamentação que, se você tivesse todas as notas acima de 8 na escola, aí você podia fazer uma prova de avanço e ganhar o certificado de conclusão do ensino médio adiantado. O meu foi a mesma coisa, mas foi pra engenharia na época. Isso. E aí eu fiz a prova, passei, e aí me deram o certificado de conclusão do ensino médio no meio do terceiro ano, fui, assumi, e aí a escola virou e falou, Paulo, quem você indica? E ele falou, Marina. E eu falei, Paulo, você é maluco? Porque eu nem estudei essas coisas que eu vou dar monitoria. E ele falou, não, eu confio em você. E sempre foi assim, o Paulo Luiz confiando em mim, da onde, não sei. E aí foi engraçado, porque eu comecei, aí eu tive... carteira assinada com 17 anos, olha que doido. Lá era carteira assinada? Não era contrato de estágio, não? Não, e era tipo uma hora aula, R$6 hora aula, tipo R$6 a hora de monitoria, né? E R$6,50, enfim, era a minha primeira, e aí eu tive que tirar a carteira de trabalho, foi super doido, assim, tudo muito rápido. E eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Assim, oficialmente na área de educação. Quando deu no final de 2007, que eu estaria terminando meu ensino médio, inclusive eu nem pude fazer o Enem, nem o PAS 3, porque eu não estava mais com vínculo, né? Naquela época o Enem nem era como é hoje, enfim.
eu fui para um lugar que eu não sei se todo mundo sabe que existe, hoje em dia nem é tão mais, que era a sala dos professores. A sala dos professores, para quem não sabe, é uma sala que os professores de todas as disciplinas que tiverem interesse, a maioria dos professores que vão é de escolas particulares, vão para lá fazer a prova enquanto o aluno está fazendo a prova, ou do PAS, ou do vestibular, enfim. 2007, final de 2007. Aí, mas o PAS 3, né? Era. Essa sala dos professores foi a sala do PAS 3 ou do vestibular? Eu acho que foi do vestibular. Que é a história que eu vou contar. Aí, o Paulo virou pra mim e falou, Marina, bora lá pra sala dos professores. Eu falei, nem sei o que é. Ele, não, vai, que é bom pra você fazer contato, as pessoas te verem, tá bom. Aí fui com ele, quando eu cheguei, quem eu vi? Papai Luiz. Papai Luiz. E aí, eu vi o Luiz, o meu olho brilhou, porque fazia um ano que eu não vi o Luiz. E aí eu falei, será que... O Paulo também tinha sido aluno do Luiz. Aí eu falei, Paulo, será que ele lembra de mim? Aí o Paulo, Marina, ele te deu aula no passado, pelo amor de Deus, vai lá falar com ele. Aí eu fui lá, toda tímida, assim. Oi, Luiz, tudo bem? Você lembra de mim? Ele, lembro, Marina. Aí eu tenho certeza que ele não lembra de nada dessa história. Aí eu falei, aí ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, uai, mas o que eu queria fazer? Ele, mas eu falei pra você fazer engenharia. E ele passou meu ensino médio inteiro falando, faz engenharia, faz engenharia, faz engenharia. Porque ele não queria que eu desse aula, mas ele não sabia que era ele não entendia que era a minha paixão de verdade, né? Mas eu te perdoo, tá, Luiz, por causa disso. Mas é muito doido, porque ele fez engenharia, largou e foi pra exatamente. Eu acho que tem a vontade de eu realizar. Sempre tem, né? Os pais querem que os filhos realizem os sonhos por eles. Mas é porque, assim, eu acho que talvez ele visse... Porque professor é um funil muito complicado pra ganhar bem, né, cara? É muito difícil. Professor, a gente ganha bem, a gente é privilegiado pra caramba, né? Na nossa bolha. Mas, pô, professor pra ganhar bem é ralo demais, cara. É verdade. E assim, eu sempre falo, eu sou muito privilegiada. Eu tive muitas oportunidades na minha vida e todas que eu percebi, eu agarrei com todas as minhas forças. E assim, sobre a engenharia na época... Era muito promissor. 2008, 2007 falava-se muito do negócio do pré-sal, não sei o quê. Quem fizesse engenharia que ia ficar rico, ia virar o Tony Stark, não sei o quê. E aí eu não sabia até que ponto... porque surgiu aquela sementinha de, pô, vou fazer engenharia também, né? Tipo, qualquer coisa eu faço matemática, depois eu faço engenharia. E eu não sabia até que ponto era um sonho meu ou um sonho dos outros, sabe? Ou tipo, será que eu tô querendo fazer isso porque realmente é o que eu quero? Sempre ficou essa dúvida em mim, né? Mas depois eu volto pra isso também. Enfim. Aí, o Luiz virou e falou, não acredito que você fez matemática, vai fazer matemática, mas eu vou. Ele, então faz o seguinte... vai ter a prova de bolsa do Dinuts. De monitoria, né? Prova de monitoria no Dinuts. Pra começar em 2018, ou 2008. E vai lá fazer a prova. Aí ele anotou meu número e meu coração. Ai, meu Deus, Luiz tem meu número. Velho, eu era muito, tipo, é um Deus. E aí... Eu tinha a mesma coisa com o Luiz. E aí Aí eu, beleza. Fiquei nervosa, fiz a prova, não sei o quê, não a da monitoria, né? Terminei a prova lá na sala dos professores, toda feliz, cheia de esperança, caramba, que legal, uma oportunidade, né? E nada do Luiz me ligar. E passou tempo. Quando foi, tipo assim, já tava em janeiro, as aulas já iam começar, de repente, meu celular liga um domingo. Aí era o Luiz. E aí ele falou, oi Marina, e meu coração tudo. Oi Luiz. Aí ele, então, esqueci de te avisar da prova. A cara dele. Aí eu, não, tudo bem, tô começando e tal. Não, vai lá amanhã. Fala que eu que te mandei ir, não sei o quê. Aí eu vi, as pessoas já vão me ver com um olhar de privilegiada, né? Esse negócio é muito a cara do Luiz. Só desculpa te interromper. Eu ia casar, né? Eu casei, né? Sou casado. E aí o Luiz, quando eu fui casar, o Luiz, ele dava curso de noivo. A gente teve Voltando aqui, galera, a gente teve um probleminha técnico, porque a Leire tava baixando torrent, baixando série pra assistir. Valeu, Leire, obrigado. Aí puxou toda a banda da internet. Eu sou testemunha, ela tá baixando Grey's Anatomy. Aí, todas as temporadas, ela tá aproveitando aqui a internet boa e a internet pesou, a gente teve que recomeçar. Então, eu tava falando, né, desse negócio do Luiz
Tipo, te ligar no domingo pra você ir fazer a prova, né? Que ele tava desesperado. Vai colocar aqui, né? Pode. Beleza. Aí eu pra casar, cara. Aí, tipo assim, foi uma quinta-feira. Me liga o Luiz. Bogadão, vocês vão casar na igreja. Assim, detalhe, isso foi em, sei lá, junho, maio. Eu convidei o Luiz pro meu casamento em fevereiro. Aí em maio, assim, ele... Bogadão, vocês vão casar. Já fizeram o curso de noivo? Aí eu, Luiz, eu vou fazer esse fim de semana. Puta, que eu ia falar pra você fazer comigo esse fim de semana. Porra, você trabalha comigo, você me conhece há 1 milhão de anos. Você deixa pra me convidar agora. Ele que dava o curso de noivo. Uhum. Porra, Bogadão, que eu esqueci, cara. É a cara dele. Ele sempre esquece. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é incrível. Ele é incrível. E aí eu fui fazer a prova. Aí eu fui no dia seguinte, numa segunda-feira, fiz a prova e tal. Aí tinha um processo seletivo bem grande também lá. O Neto era o responsável pela monitoria, então depois ele fazia entrevistas com a gente. Foi muito legal porque os monitores de matemática já tinham sido escolhidos e aí eu fiz a entrevista junto com os de química. Foi tipo nada a ver, porque as de matemática já tinham acontecido, né? Enfim. E aí acabou que eu entrei, não sei o quanto que foi por mérito meu ou por ajuda do Luiz, mas tá aí o primeiro pontapé e gratidão. E aí eu entrei na monitoria do Dinots e aí eu trabalhava. Eu fazia o NB e saía correndo das aulas e ia dar monitoria. Eu dava monitoria, tipo, de manhã, lá tinha à tarde, à noite, manhã, todos os horários que eu podia pegar. Era uma loucura aquilo ali. E eu conheci muitos dos professores da academia, eu conheci lá no Dinots, alguns eram monitores na época também, alguns eram professores. Outros na transição. Alguns na transição. Você travava em questão? Ai, nossa, tem uma história ótima. Inclusive, eu contei essa um dia desse em sala. Eu sempre travei, né? Porque a gente, no começo, a gente não sabe muito bem. Até hoje, de vez em quando, ainda trava. Exatamente. Né? E aí, eu tô dando análise combinatória esse semestre, e aí eu tava contando pros meninos isso, né? Eu fui fazer o capítulo... Eu não vi várias matérias do ensino médio, do terceiro ano. E uma delas foi análise combinatória. E aí, eu fui fazer... Tipo assim, eu tava lá na mentoria, a menina foi pedir, tipo, a número 1 de análise combinatória. E aí eu falei, tipo, cara, não sei fazer. Pera aí, rapidão. Mas tinham muitos monitores ao mesmo tempo. Aí fui lá, acho que era até o Henrique, um monitor lá. Aí o Henrique e tal, como é que faz isso daqui? Ele é assim, caraca, não... Perfeito, agora eu sei fazer tudo de análise combinatória. Não vai precisar me tirar mais nenhuma dúvida. Aí fui, expliquei pra menina lá, não, obrigada, não sei o quê. Aí depois veio outra menina, me faz a 2 aqui, eu, puta, não sei fazer. Velho, eu travava naquele capítulo de análise combinatória inteirinho. Tanto que quando eu tava no final da graduação, eu fiz a matéria de análise combinatória, que era até optativa, porque, velho, eu precisava. Aí eu fiz o livro inteiro de análise combinatória. Hoje eu me sinto super confiante, né? Mas na época, alguém vinha tirar dúvida de análise combinatória, eu ficava, pelo amor de Deus, pede outra coisa. Era o meu terror, análise nossa, muito. E foi a mesma coisa, eu fiz um livro inteiro. Não, porque é assim, a matemática é muito prática. Você não vai, tipo, a teoria, ela é muito pequenininha. E são tantos casos, né? Enfim. Aí, quando eu tava no meu terceiro semestre da UNB, eu namorava um menino que fazia matemática também. E ele tinha estudado no Sigma e ele era monitor do Sigma. Aí tinha aberto uma vaga pra monitoria do Sigma. Aí eu falei, vou fazer a prova, entrei na monitoria do Sigma. Então, era UNB, Dinots Sigma, UNB, Dinots Sigma. Eu trabalhei muito durante a minha graduação. E isso me deu muita base. Porque no Dinots eu pegava conteúdos eu pegava coisas do... O que foi? Na lei ele me deu uma bronca, eu tô mexendo no copo aqui. Ai, que eu sou inquieto. Eu vou tirar o copo daqui. Até porque a lei me deixa passando sede, eu não tenho água aqui. Eu vou deixar o copo longe. Tá longe, Leire, tá longe. E aí eu pegava no Dinots as coisas de pré-vestibular, provas de vestibulares diversos, ITA, me foi mal. E no Sigma eu pegava questões de ensino médio. Então eu tava ali trabalhando com... Você tava voando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pra mim ficou pra trás. Por favor. E o objetivo nesse meio do caminho? Você saiu pra entrar no Dinots? Saí do objetivo pra entrar no Dinots. É porque R$6 a hora era brincadeira. Era brincadeira. Mas aí eu saí. Tudo bem, isso foi há muitos anos. Quantos anos atrás? 15, 16 anos atrás? Isso. Mas pô, então, como assim? 16 anos. Mas
Oxe, por isso que tem piso salarial de professor, porque tem colégio que paga isso pra professor. Olha que absurdo, né? Hoje ainda deve ter colégio que paga 17. Exatamente. E, enfim. E aí quando você vai ver o reajuste, é quase a mesma coisa do que eu ganhava, né? Enfim. Aí, beleza. Tá, concluí minha graduação. No tempo, né? Sua cara, com certeza. Antes do tempo, né? Do tempo. Com certeza. Marina... Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Estudava muito, né? Como sempre. E assim, eu não era muito de festa, de coisa. Eu falo uma coisa, as pessoas não acreditam. Eu formei, sem brincadeira, gente, eu formei na UNB sem ver ninguém, nenhuma vez, fumando maconha. Olha que doideira. Nenhuma vez. Ai, não, é mentira, né? Muito... Tá mentindo. Mas hoje não é 1 de abril, mas é verdade. Na verdade, ela viu, ela achou que era cigarro. Talvez. Ela era muito inocente. Nossa, seu cigarro tá estragado. Nossa, que cheiro ruim, enfim. Não, mas é verdade. Tipo, era só entrava, assistir a aula e ir embora da monitoria. E era isso. Academicamente, você também mandava muito? CMS, SS? Aham. Não, seu jeito. Não tem como. E análise? Então, foi... Ou foi MS ou SS, não lembro. Em análise combinatória. Ah, não, análise 1 foi não, SS. análise 1. SS? Vamos encerrar a gravação aqui, Leila. Pode contar? Não, pode contar. Essa matéria é a matéria mais desgraçada da vida. Não, você fez bacharelado? Não, fiz só então você só fez análise 1 só. Só análise 1. Nossa. Nem quis brincar de análise 2. Mas eu fiz com o Zé Alfredo. Zé Alfredo era maravilhoso. Enfim, um professor maravilhoso. Inclusive, ele já até morreu, mas ele era muito fofinho. Enfim, nada a ver. Fique em paz. Fique em paz. Então, aí eu terminei a graduação no final de 2010. Aí olha o que rolou. Eu não podia mais dar monitoria, porque os contratos de monitoria eram vinculados ao CIEE, que precisavam estar vinculados à universidade. E aí o Luiz virou e falou assim: vou te dar todas as turmas de primeiro e segundo ano do Dinots. Foi bem quando veio. E aí eu falei, bicho, esse cara é maluco. Porque eu não tenho experiência nenhuma de sala de aula. Eu sou muito boa em resolver questões, mas eu não sei dar aula, né? Mas você é a Marina. Mas, não, mas isso sim. Montar todas as aulas de 10 dias Isso, noite. Eu montava as aulas, mas eu não tinha experiência. E você sabe, sala de aula é com a vida, é com o tempo, são situações diversas. E aí, tanto que eu formei no final de 2010 e o certificado sai para março, abril, e eu não podia ser contratada. E aí, olha que coisa legal, me perdoa, Luiz, vou contar. O Luiz, ele assinava como se ele desse as minhas aulas até 1º de abril, porque o meu certificado saiu dia 30 de março. No dia seguinte eu levei, e aí, abril, eu já assumi como professora, mas eu já estava dando aula. Mas foi só uma questão Foi uma questão porque eu não podia assumir, porque eu não estava com o certificado, né? Enfim, e naquela época tava tendo muita fiscalização de professor que tava dando aula e não tinha licenciatura, tava rolando um monte de demissão de professor, tinha muito professor naquela época que tinha feito engenharia e que não podia dar aula, né, regulamentado. A galera, não tava dando aula, começou a dar aula em cursinho, exatamente, acesso na escola, isso. não sei o quê. E aí o MEC tava muito em cima e a gente não podia nem arriscar. Enfim, comecei a dar aula e... E aí teve uma situação uma vez que foi muito, muito marcante. Eu tenho certeza que talvez Luiz não lembre disso, porque a minha memória é muito boa, mas vou te lembrar, Luiz, dessa história. Teve um dia que eu entrei em sala, lá no Dinots tinha uma turma de primeiro ano que era o Terror na Terra, que era um M3. Se você foi da UM3, você fazia parte do Terror na Terra. Eu era da UM3, só que antes de outro ano. Mas que era o Terror na Terra. Era o Terror na Terra. E aí, eu entrei na sala, gente. Eles estavam jogando balão de camisinha. Balão de camisinha. Homem. Homens. Com certeza. Não, homens não. Adolescentes. Crianças, meninos. Tô brincando. Eu nunca trabalhei com educação infantil, ensino... fundamental, sempre foi ensino médio, né? Então, eram adolescentes. E aí, eu não tinha a experiência ou o molejo de hoje em dia. Tipo, hoje em dia eu ia virar e falar, gente, é sério, vocês estão gastando camisinha com isso? Me dá da próxima vez que eu vou usar, vou dar uma... Você dá uma zoeira, exatamente. Né? Na época, eu fiquei paralisada.
E aí, eu saí e fui na coordenação, chamar o coordenador. E aí, eu só imagino hoje em dia, né? Era o coordenador... Eduardo? Não, era o Magno. Era o Magno. E aí, eu só imagino o coordenador olhando e falando, essa menina nunca vai conseguir. Tipo, ela não vai ter culhão pra encarar ensino médio pro resto da vida. Eu imagino ele me julgando dessa forma, né? Enfim. Eu imagino que não. Quando ele... Ah, mas é porque foi muito tipo, eu vou chamar meu pai. E aí, o Magno entrou, como é que eles estavam? Lindos, sentados, não tinha um balão voando, não tinha nada, que na hora que você saiu, ele sabia, vai dar merda, né? Aí, nesse dia... Galera, a gente tá de volta depois de mais um problema técnico. Dessa vez, Leire tava baixando a saga Crepúsculo. Leire, tem no Netflix, tá? Não precisa Mentira, baixar. agora eu vou ver. Não precisa baixar o Piratão, não. Eu vou ver? Esse site que você baixa, vai baixar o Filmes, Gripe Aviária, Covid-19, 3 vendedores da Jequiti. Vem tudo junto, velho. Vê lá no... Vê no... Então, conta a história, Marina, que você estava contando. A Leire vai cortar de quando você entrou na sala do primeiro ano, né? Logo no início da sua carreira. Eu entrei lá, eu tava dando... Era tipo o primeiro e segundo mês de aula só, e aí eu entrei na sala. E essa turma, eu tinha uma turma que era Terror e Pânico na Terra, e aí eles estavam jogando balão de camisinha. E se fosse hoje em dia, eu levaria na brincadeira, saberia sair disso com muita naturalidade, de boa. Só que na época eu fiquei tipo em choque, paralisada, não sabia o que fazer. Inclusive, um dos alunos que estava nessa sala é nosso aluno hoje no Dinots, e ele foi me falar na academia. O Bruno Carrega. E aí um dia desse ele chegou pra mim e falou: professora, eu tenho que pedir desculpa por uma coisa que aconteceu lá no ensino médio. Eu fiquei tipo, o que? Não sei o que. Fui eu que enchi a camisinha. Eu falei, Aí que botou a boca na camisinha! Quinta série tem que fazer assim, né? Só que a gente já tava no ensino médio. Enfim, e aí E aí eu fui lá chamar o coordenador com toda, tipo, inocência da minha vida. E aí, meu Deus. É o seu? Já falei. Vambora. Esse vai ser o podcast com mais calça. Esse caótico. Caos na terra, sou eu. Bom que a Marina é planilhada até pra guardar comida no congelador. Ela guarda nas Tupperware colorida. As Os minhas nomes, roupas não sei são o quê. separadas por cor. Aí pega a pessoa mais planilhada, é o que o podcast fica mais caótico. Mas eu tô aprendendo a lidar com... Não tenho controle sobre a minha vida e tá tudo bem. Vamos de psicólogo. Vamos de psicólogo, obrigada, meu psicólogo, te amo, Olavo. Enfim, e aí o coordenador chegou na sala, eles estavam como anjos, nunca tinha acontecido nada e eu era louca, né, que tinha chamado o coordenador para uma turma que era uma turma perfeita. E aí nesse dia, tipo, beleza, terminei a aula, eu fiquei muito, muito abalada psicologicamente. E aí, quando acabaram os 6 horários, eu fui pra sala dos professores e aí eu comecei a chorar muito. E o Luiz estava lá. E aí ele falou, o que aconteceu, ele me chama de Nino, né? Nina, o que aconteceu e tal? E aí eu falei, acho que você tinha razão. Eu não nasci pra isso. E chorando muito, muito, muito. E aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido e ele falou, não, calma, você tá começando e tal. Aí ele falou, como que você dá aula? Aí eu falei... Não, antes disso, ele sempre falou assim, você tem que entender que você tem 4 coisas que vão te prejudicar muito. Você é mulher, você é baixa, você é nova e você é bonita. E as pessoas não vão te respeitar por nenhum desses 4 dentro de uma cadeira majoritariamente machista, preconceituosa, que você tem que ser mais velho, você tem que provar que você é muito bom. Então, assim, não só muita gente, professor não vai te respeitar, como muitos alunos também. Quando é muito raro ter uma professora mulher de matemática. No ensino médio, então, eu não lembro de ter trabalhado com uma outra professora mulher no ensino médio de matemática, né? Só na rede pública. E aí eu fiquei muito... Eu sempre ficava... Não, eu vou passar por cima disso e tal. E nesse dia que eu tava, tipo, totalmente abalada, ele falou, como é que você dá aula? Aí eu falei, eu dou aula igual a você. E aí ele falou, tá aí eu errado. Você não tem que dar aula igual a mim, você tem que dar aula igual a você. Você tem que descobrir quem é você. E aí eu falei, mas como que eu vou descobrir
quem sou eu? Aí ele falou, usa essas coisas que você tem. Você é jovem, você entende as gírias que eles falam. Eu não entendo. Você tenta... Eu dava aula de salto, pra você ter noção, tipo assim, e de terninho pra parecer mais velha, sabe? E aí ele falou, você fora da sala de aula, você é uma brincalhona, uma palhaça, você vai pra festa, você é jovem, você vai pros rolês, com certeza ele não falou porque ele nem sabe até hoje o que significa essa palavra, o que é rolê. Mas você sai e tal, usa isso a seu favor. E aí foi quando eu virei minha chavinha. E aí eu passei a dar aula brincando, rindo, contando do meu final de semana, as tretas que eu tinha vivido e tal. E foi uma coisa muito, muito importante pra mim, pra minha carreira, porque eu tentava ser o Luiz porque ele era a minha referência. E eu era muito grata a tudo que tinha acontecido até aquele momento na minha vida. Tanto a monitoria, quanto a sala de aula e tal, enfim, e outras coisas que vão vir também. E aí eu fiquei lá, e aí eu dei aula lá no Dinots por 2 anos, só que eu sempre fui da política de, se eu não estou feliz num lugar, eu não vou ficar nesse lugar. E aí até mudou o diretor e eu falei, não tô feliz com esse diretor novo. E aí eu pedi pra sair. Só que nesse meio tempo, abriu o mestrado profissionalizante na UNB de matemática. E aí o Luiz, ele tinha passado na primeira turma, né? E ele falou, você tem que fazer o Profmat, você tem que fazer o mestrado, você tem que fazer, é muito bom, nananã. E aí eu falei, tipo, não vou fazer não sei o quê. Não vou fazer. Ele fez a minha inscrição na prova. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigada por todas as coisas que você sempre fez por mim. E aí eu fiz a prova e eu passei. Na época, eu ainda não era professora da secretaria, então tinha 5 vagas para professores de escolas particulares e 25 para professores da rede, né? E eu passei entre os 5, então eu me senti muito especial e muito, sei lá, grata, porque, cara, eu concorri com professores de todas as escolas particulares do DF e eu consegui passar. Né? Muito grata ao Luiz. E aí fiz. Não vou conseguir desligar aqui, peraí. Obrigada. Filma o Bogara. Não filma não, filma ela chegando atrás da câmera, Lê. Bota do meio. Não, é outra ali, ó. Ai, gente, desculpa, meus espectadores. O soninho não, da e essa beleza capinha da de tarde. crochê? É que eu tenho 60 anos. Brincadeira. Essa capinha, gente, foi uma amiga minha que fez pra mim. E aí eu achei muito legal. Tipo assim, ela fez pra A ela. sua amiga tem 60 anos. Eu e ela. A gente vai pro bingo no final de semana. Enfim. E aí, E aí eu nem lembro o que eu tava falando, mas já esqueci. O Luiz colocou no Profmat. Luiz me colocou no Profmat, fiz o mestrado. Aí foi muito conveniente sair do Dinots também, porque eu precisava estudar muito no mestrado. Terminei o mestrado. Quando eu tava terminando, eu falei, cara, eu preciso arranjar alguma coisa pra fazer da minha vida. Eu sempre fui assim, né? E eu falei, vou fazer Enem pra engenharia. Porque eu não sei até que ponto era sonho meu ou sonho dos outros, preciso passar em engenharia. E aí eu conversei com alguns professores. Aí eu falei assim, cara, matemática, beleza. Eu preciso me garantir em mais algumas coisas. Aí eu conversei com o Neto e falei, Neto, você deixa eu assistir um semestre da sua específica? Assim, de brodagem? Aí ele falou, pode, claro, não sei o quê. Eu fechei física. É a sua cara também. Aí eu fechei física, matemática eu errei um item. Ai, eu odeio aquela questão. Qual foi a questão, você lembra? Lembro. E eu sempre falo também pros meninos, é uma questão de geometria analítica, aquela que tem um balanço. E aí ele pergunta qual é Você não colocou mais ou menos? Eu não coloquei mais ou menos. E é por isso que eu brigo com vocês, pra vocês colocarem mais ou menos, porque... E essa é bem a que tava e ela é fácil. na prova da monitoria. Exatamente, Você foi só colocou por ela isso. capciosa. Eu sou essa pessoa. Porque eu não coloquei... Aí eu tirei 44. Que ódio. Pois é, o Fred tirou 45 ficou famoso mundialmente. Não, e esse Enem foi de 2014, eu e o Fred. Fred é da minha turma do mestrado. A gente fez mestrado junto. E aí a gente combinou, vamos fazer a prova do Enem? Bora fazer. E aí a gente combinou, quando acabou, a gente foi bater, a gente tinha 2 questões divergentes. Essa e uma outra de geometria também, que era a de distribuir, vai plantar as maçãs, aí tem um terreno, tem que deixar a margem e tal. E ela é uma questão muito difícil.
Aí ele errou essa e eu errei a do balanço. Aí nós dois tiramos 44. Ele ficou com 970 e eu fiquei com 940. É porque você Por causa errou do... Eu errei uma muito fácil e ele errou uma não difícil. muito, né? Mas que era mais fácil. Ai, que raiva que eu fiquei. Enfim, mas Fred, eu sou muito grata. Fred é um grande amigo meu. A gente se fala praticamente toda semana. Enfim. E aí, eu falei, vou fazer o Enem. Aí peguei, estudei, fiz o Enem, passei para engenharia. Quando eu passei para engenharia, o Paulo Luiz, aquele que era o monitor, me liga e fala: tem uma vaga no Sigma, você quer? E eu falei: caracas, era o meu sonho, sempre foi. E aí nisso eu já tinha passado na Secretaria de Educação. E aí eu tentei conciliar Secretaria de Educação, Sigma Engenharia. Qual engenharia ambiental. Eu queria civil, mas não deu, e aí eu não quis arriscar lá no SISU, e aí eu pus engenharia ambiental que estava safe. E aí eu descobri, durante o curso, que provavelmente eu seria muito mais feliz em engenharia ambiental do que civil. Só que a gente não conhece os outros cursos, Casou né? com florestal, né? E casei com florestal, beijo, Mote, te amo. Beijo, Mote! Eu adoro chamar ele de Mote. Beijo, Mote! Ninguém nem sabe o nome do Mote mais. É Mote. É Mote. Inclusive, na certidão de nascimento dele tá na hora de mudar. E aí, eu tentei conciliar. Obviamente, não consegui nenhum semestre, porque o ritmo da escola particular é muito puxado e da engenharia também. E no meio do processo, eu olhei e falei: cara, eu tô fazendo isso só pelos outros, sabe? Tipo assim, não é por mim. É óbvio que a minha paixão é sala de aula. Eu tô muito feliz dando aula. Eu sempre estive muito feliz dando aula. E aí, larguei a engenharia. Continuei dando aula no Sigma. Depois de 2 anos, eles perderam muitas turmas. E aí os últimos professores que tinham sido contratados saíram. E foi quando abriu a academia. E aí eu virei pro Luiz e falei: Luiz, saí do Sigma. Aí ele virou e falou assim: então, eu preciso de alguém pra fazer um monte de coisa pra mim na academia. E aí foi quando eu assumi a secretaria, e aí eu fazia nota, fazia contrato, fazia matrícula, dava aula. Não tinha tipo a Tati, não tinha o Bruno, o Felipe, não tinha ninguém. A academia era um ovinho na 12 e na 9, era um ovinho pequenininho, e aí tudo passava ali por mim e eu tinha muito tempo. Fazia tudo lá e tal, depois a academia foi crescendo, aí eu fui ocupando meu espaço, mais como professora, mais assim, ainda ajudando nessa parte. E eu descobri um prazer muito grande nessa parte administrativa também. Hoje, agradeço muito você, advogado, pela confiança de me dar a oportunidade aí de cuidar da monitoria e tal. É uma coisa que eu gosto muito e, enfim... Fiquei, tô há 500 anos, desde quando abriu a academia, eu tô com a academia. E mais uma vez, muita gratidão ao Luiz, tipo, sempre. No começo, ele falou assim: Marina, não vou conseguir te pagar o tanto que você tá me ajudando. Eu falei: Luiz, o tanto que você já fez por mim, tipo assim, você não precisa nem me pagar, cara. Eu tô aqui hoje por sua causa, né? Então eu sou muito, 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 muito grata ao Luiz. Ele é um pai, um anjo que a vida me colocou e hoje... vou botar de chamar. Hoje, assim, quando eu vejo ajudando os meninos e eles falando assim: Luiz, senta comigo e faz plano, não sei o que, eu falo: cara, ele não mudou absolutamente nada. Ele é exatamente essa pessoa solícita, humana, empática, caridosa, desde quando eu o conheci até hoje. Ele Só é mais rabugento. Ele é mais rabugento. A gente vai crescendo, identificando o erro das pessoas, identificando os defeitos? Vai, mas eu olho com muito, muito carinho, assim, pra ele. O Luiz é demais, assim, ele se dedica muito, né, cara? E é o mesmo perfil, né? Fala assim, tendo quem fala: vou trabalhar menos e vou atender menos, não sei o que, aí você vê, tá lá. Tá lá, trabalhando o dia inteiro e atendendo todo mundo. Ele não mudou nada. O Luiz é campeão demais, mas na monitoria não tinha como, cara. Quando surge a ideia da monitoria do jeito que ela é, eu ia pegar, né, sozinho. Mas assim, ia ter só uma unidade. A princípio a gente não ia ter Taguatinga, né? Então eu ia reduzir carga no Dino, eu ia sair do lugar que eu tava.
Então eu ia ter tempo para cuidar em um lugar só. Mas, cara, quando abre 2 unidades, eu falei, cara, vai ser impossível pra mim. Aí eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de braços, né? Aí, cara, quem é que vai me ajudar? Pô, o Ricardo, ele já vinha pegando a parte tecnológica da empresa. Não queria mais. Ele é um cara, pô, que foi PhD em monitoria. Verdade, muito tempo. No episódio dele ele conta, inclusive. E um cara que entende monitoria, um cara que eu confio, um cara organizado, muito safo. Eu preciso de mais uma pessoa. Cara, na hora eu falei, Marina. É uma pessoa organizada, planilhada, que foi monitora, que na verdade entende o espírito que eu queria trazer da monitoria. O que eu queria da monitoria, você sabia, assim como o Ricardo sabia. E é uma pessoa que me cobra. Eu cobro. Desculpa, vou. Eu adoro, você me salva. Você me salva, porque péssima. eu faço muita coisa acontecendo e você tá ali, ó. Tem que fazer alguma coisa. Faz, Faz. Por favor, eu tô precisando. Não, ia sair, tá muito certo. Não tinha como não ser, né, você e Ricardo. E aí, assim, só pra concluir minha parte acadêmica, nem sei quanto tempo que ainda tem, desculpa, vai ser bem rápido. Nem sei se tem perguntas, espero que não, mas... Não abriu hoje, né, Leila? Não. Ai, que bom, obrigada. Eu morria de medo, eu escutava as perguntas e pensava, gente, eu não sei o que responder pra essa pergunta. E aí eu fui me enveredando assim, muito pro lado da educação moderna e tal. E hoje eu tenho um projeto educacional, né? Eu pensei que você não ia falar dele, eu já ia puxar o assunto, que a gente tem mais 10 minutos. Eu tenho um projeto, eu vejo a educação hoje assim, com um olhar muito otimista para o futuro, mas ainda com muitas deficiências, né? Assim, muita coisa para melhorar. Eu era muito rígida, muito assim, quando eu comecei, provas muito difíceis, desculpa a todos os alunos que eu fui muito brava. Pede desculpa pra minha esposa. Desculpa. A Marina deu aula pra minha esposa, vocês acreditam nisso? Eu dei aula pra esposa deles. Eu dei aula aula mesmo, gente, da minha primeira turma, pra professora Carlinha e pro professor Thales. Eles são da minha primeira turma. Não, a Carlinha é depois. Da minha segunda turma, isso. Foi a Sara. A Sara era dessa. Dei aula passada. Sara, Carla. Gente, isso é muito doido. Mas é sério, dei aula. Eu lembro do. Vou até contar uma historinha do Thales. O Thales já veio aqui. Já? Não contou a história. Então eu vou contar. É bem rápida. Quando eu tava. O Thales é da minha primeira turma, ele era da UM4. Eu lembro de todo mundo daquele primeiro ano, que são os primeiros filhos, né? A gente guarda com muito carinho. Alguns mais, outros menos. Desculpa, Bruno, tô zoando. Voltando aí pela terceira pausa, até que agora dessa vez a Leire tava baixando Naruto Shippuden. Leire, Naruto também tem no serviço de streaming, depois eu te empresto minha senha. Obrigada. Então, Marina, você ia contar a história do Thales. Então, o Thales, ele é da minha primeira turma, o Thales e o Caio, enfim. O Caio é o irmão gêmeo do Thales. E aí, a gente tava no conselho bimestral, no primeiro bimestre. O conselho no dia era assim... A gente projetava a foto de um aluno e todo mundo falava alguma coisa a respeito. Aí, o que acontece? O Caio e o Thales, os dois eram iguais. Eles eram a mesma pessoa. Hoje eles são muito diferentes. Hoje eu consigo olhar para um e para outro e diferenciar. Mas eles eram muito parecidos. E eles dois tiravam 9,5, 9,6, 9,8, 10. Os dois tiravam notas muito boas nas minhas provas. E assim, eu tinha 700 anos, sei lá quantos anos eu tinha. E aí eu meio que associava rostos, alguns eu já tinha decorado o nome, outros não. E aí, beleza, a gente tava lá no conselho. Aí projetou a foto do Caio, aí eu falei, nossa, ele é um ótimo aluno, não sei o que, participativo, né, não, tirando notas boas, tem facilidade de matemática e tal. Aí quando chegou no Thales, eu falei, gente, essa foto aí tá trocada, já foi. Aí os professores, que legal, engraçadona ela. Eu, não, gente, eu tô falando sério. Aí os professores, Marina, são dois. Aí eu falei, são gêmeos. Aí eu falei, tem dois. E você nunca tinha percebido? Eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha percebido que eram dois alunos iguais. Gente, qual era o meu problema? Os dois iguais, na mesma sala, e eu nunca vi que eram dois. Eu só olhava e falava... Então mudando de lugar? Menino. Tá mudando de lugar, meninos? Tá mudando de lugar. Gente, e eu fiquei pensando, cara, como é que eu nunca vi isso? E aí, no dia seguinte, na próxima aula, eu olhei e falei... Uau! Troféu Paulo Freire, professora Marina. Desculpa, gente, eu tava muito nervosa naquele ano.
Mas Foram muitas emoções. você ia falar do Projeto Távola. A gente tá chegando no fim, eu acho que você não pode terminar Muito sem bem. falar. Então, teve de 2016 pra cá, eu comecei a estudar muito sobre educação em outros países, como seria a educação ideal, assim, né? Os países, por exemplo, Finlândia, que sempre está no top dos países em educação. O que eles têm de diferente da gente, né? E aí, eu comecei a visualizar como que poderia ser um ensino médio mais humano, mantendo o conteúdo, mas compreendendo outras necessidades que o adolescente precisa para a vida adulta, enfim, né? E aí eu criei na minha cabeça, uma escola ideal. Se eu tivesse muito dinheiro, já tinha aberto, mas não tem muito dinheiro. E aí eu fiz até um mestrado, eu fiz uma pós-graduação que eu terminei ano passado, e o tema da minha dissertação foi o projeto. E aí, assim, várias ideias associadas à educação com um olhar mais humano, um olhar mais profissional e uma compreensão, assim. A minha pergunta norteadora é, Bogado, o que você gostaria de ter estudado no ensino médio que você acha que teria feito diferença na sua vida adulta, entendeu? E aí, a partir daí... Qual que é, Bogado? Eu atrapalhando, qual que é? Qual que é, Bogado? Qual que é? O que você acha que você gostaria de ter estudado no ensino médio e você fala, cara, ia ser muito legal se eu tivesse estudado... E aí as pessoas respondem coisas muito diversas. Se eu tivesse estudado sobre masculinidade. Masculinidade tóxica, se eu tivesse estudado... Aí, coisas bem aleatórias. Na verdade, nem ser estudado, mas debatido. Exatamente. É um projeto que eu tinha, né? Eu tinha um projeto de masculinidade saudável de debate. Entre homens, né? Entre homens. Eu já te contei esse projeto. Falou. E aí, assim, as pessoas respondem coisas muito diversas, como, por exemplo, matemática financeira, como cuidar do meu dinheiro, ou, tipo, como sobreviver em casa. Você termina o ensino médio, você vai morar sozinho, você passa em uma faculdade fora. Você vai morar sozinho, você não sabe fazer um arroz, sabe? Então, o que custa a gente ampliar o tempo de escola, por exemplo, e dar essas disciplinas que poderiam ajudar de alguma forma, né? Como entrar, o que é vestibular, quais são todos os tipos, como é que eu faço uma faculdade fora do país. Então, assim, são tantas outras coisas que poderiam ser trabalhadas e engrandeceriam, tornariam o ensino médio de uma forma mais rica, né? Então, o meu projeto educacional, ele visa isso, assim, coisas que poderiam ser trabalhadas no ensino médio que fariam a diferença para um aluno, né? Um adolescente, um aluno de ensino médio, para ele ter uma vida melhor, para além do conteúdo. Então, é a minha paixão, assim... E hoje eu trabalho só para finalizar, Não, claro. hoje eu trabalho, teve a reforma do ensino médio, e uma das coisas que todos os alunos têm que ter é o projeto de vida. E hoje eu estou na Secretaria de Educação dando aula de projeto de vida e dando aula sobre essas coisas. Então, cada dia eu pego um tema desse e converso com os meninos. Você leva com o nome Projeto Távola? Então, não. Não pode? Mas, não é que não pode, mas assim, eu já tinha planejado várias aulas, então eu pego essas aulas que já estavam prontas e tal, e aí eu aplico com os meninos da escola pública. O canal você não toca mais, né? Eu sou inscrito nesse canal. Eu abandonei real, assim, porque foi até ano passado, eu fiquei muito imersa na pós-graduação e aí eu não consegui mais ficar alimentando o canal. Mas é uma coisa que eu penso em voltar a fazer, ainda mais agora que eu tô com o projeto de vida, voltar a alimentar as coisas que eu tô trabalhando no projeto de vida no canal, porque casam totalmente, né? Aí é isso, assim, hoje eu não costumo dizer que eu sou professora, eu sou educadora, sou amante da educação. Hoje eu sou educadora, assim. Você é educadora porque tem gente que é professor e tem gente que é educador. E aí, hoje eu sou muito, muito feliz dando aula de projeto de vida. Assim, muito mesmo. Acho Mais que do que matemática. Assim, eu sou muito grata à matemática, obrigada à matemática. Porque eu só tenho dinheiro hoje por causa disso, né? Mas eu tô no momento mais feliz profissionalmente da minha vida, porque na Secretaria de Educação eu tô trabalhando com o meu projeto, que é projeto de vida, e ajudar adolescentes de uma maneira a mudar a vida deles. E à tarde eu fico na academia, não enferrujando minha matemática, ali firme e forte, trabalhando com o acadêmico, afinal de contas fiz mestrado, não quero perder nada disso, né? Então, assim, eu tô num momento muito feliz profissionalmente, assim, de tipo, meu projetinho e a matemática caminhando juntos. Né? Bom, fico feliz de fazer parte disso de alguma forma. Ai, com certeza, obrigada. Leire, o tempo já meio que esgotou aí, né? Uhum. Então, Leire, peraí. Vamos ver se tu tá esperto, hein? Diga. Galera, já deu o like,
Dá o like aí, por favor, gente, no canal. Já se inscreveu? Se inscrevam no podcast acadêmico. E também segue lá no Spotify, gente. Eu sou seguidora do Spotify. Vocês têm que seguir no Spotify, que dá pra ouvir também. Isso, né? ajudem nos nossos números, galera. Engajamento. E também sigam a professora Marina. Coloca aí, Leire. Vamos ver, foi rápido? Aí. A Leire é rápida, você tá louco. @Marina Paiva. Gratidão aos meus pais por Marina com Y, porque eu posso ser Marina Paiva em tudo que eu quiser, porque não tem outra. Você sabe que se você tem Y ou W no nome, 50% de chance de ser pobre. E eu falava isso em sala, né? Eu sempre falava, gente, meus pais colocaram meu nome com Y pra deixar registrado que eu nasci pobre e vou ser pobre pro resto da vida. Só que aí depois eu comecei a perceber que alguns alunos se ofendiam com isso. Aí eu falei, desculpa, alunos com Y, eu amo vocês. Me identifico com as suas dores. Então, mas isso é bom, assim, tipo, @Marina Paiva, meu Facebook, meu Orkut é Marina Paiva. Era só escrever Marina com Y E que era acabou, chave. era só eu, Igual né? minha irmã, chama Caleri, com KY. Aí... Caraca. Só tem ela, escreve aí o que você acha. Você vai achar que É mais difícil que o meu. não, você só não vai acreditar que é minha irmã porque ela vive uma vida dos sonhos. Você fala, não, essa pessoa é irmã do É isso. Cadê? Bota. E o meu @? Você colocou o meu? Já tá aqui. Olha só, que isso. sigam esse professor maravilhoso. Nada amigo. demais. Você vai ver muito musculação. Né? Que você vai ver. Futebol e musculação. Futebol, musculação, eventualmente alguma coisa sobre Uma a viagem. Disney e propaganda da academia. Inclusive, velho, o Bogado é um amigo muito, muito especial. Tipo, ano passado eu fui pra Disney pela primeira vez e eu pensei, velho, eu preciso conversar com alguém pra dicas. Bogado! A gente foi lá no Café e o Cheiro tomar. Só pra falar sobre Por favor, vamos conversar sobre a Disney. Vai ter um episódio só pra falar da Disney. Ai, por favor, me chama. Eu fiquei muito feliz. Tenho pouco a contribuir, mas vou tentar Eu amo. ajudar. E o último Instagram da academia. Tá aí, Leire? Esse não tá não, mas... Ah, Meu não, Deus, então Leire, não, já pera aí, foi galera. mais Academia das Específicas. A Leire não colocou, a Leire não Vou tá colocar. esperando. Fica desviando a atenção, baixando Crepúsculo, Grey's Anatomy, Naruto. Não coloca o @. A gente... Cada um no seu tempo, vamos respeitar. Pessoal, então é isso, Marininha. Obrigado por ter Muito vindo. Obrigado pela obrigada. paciência, a gente tem muitos problemas técnicos desculpa hoje, Leire. Desculpa, Marina. Tá desculpada. E desculpa eu falar tanto, nem deu tempo pra você fazer perguntas e tal, mas eu consegui falar da minha vida toda, então eu não tô deixando aqui pra outros episódios, eu gosto pra pessoas. Esse era o meu maior medo, tipo, não consegui terminar. E aí ele virar e falar, só vai ter outro se tiver 1000 curtidas. Eu falei, não! O Neto, inclusive, tem que ter mais Exatamente. Olha aí. Não, Marininha, foi ótimo. Na verdade, se você vai falando, eu não tenho que perguntar. Você já contou, já falou, você falou. Acho que o que eu ia perguntar que você falou foi do projeto Tavo, né? Quando surgiu uma pergunta, você falou. Então, é isso. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter vindo. Obrigado pela amizade, pelo companheirismo. Eu sou muito feliz de trabalhar com você, de ter você na nossa Te equipe. admiro muito. Obrigada pelos slides que você me passa. As nossas trocas de figurinhas, questões não, tem que ter. resolvidas. Tem que É ter, isso. a gente tem que se ajudar. E a gente, assim, eu falo mesmo, a gente é uma cadeira muito unida, muito linda. Nossa cadeira de matemática. É animal. Não, É animal. não à toa, a específica de matemática está sempre cheia, com a satisfação alta. Satisfação. É um trabalho em equipe, assim, todo mundo faz parte de uma engrenagem. E, gente, não me julguem porque eu sou mulher e dou aula de matemática. Dizem que a minha aula é até ok, então. É maravilhoso. Por favor, vamos tentar quebrar paradigmas. Isso é um assunto para outro capítulo, se a gente for ter um de militância. Você é a primeira a sentar aqui, porque hoje eu levanto muitas bandeiras. A gente fez uma vez, né, o Grow Foi, Power, né? É. Podia ter de novo, trazer as professoras e fazer uma roda, isso é interessante. É. A gente fazer isso, um episódio do podcast só com as professoras da E academia. aí a gente vai meter Acho o louco massa. Ia ser aqui. legal, você, Carlinha, Sara, Sara. Ju, Silvia, Mônica. É. Tô esquecendo de alguma? Desculpa se Eu a acho gente que estiver não. esquecendo. Eu acho Mas que tá não. vendo? É um ambiente muito masculino dominado por ainda, onde? né? Deve ter 20 professores e tem 6 Sim, professoras. 5, 6 mulheres. Então, mas bom. enfim, tenho muito orgulho de ser o pontinho rosinha ali, o pontinho feminino. Ponto rosa não, pontinho feminino da cadeira de matemática. É isso. É isso, gente. Vamos Obrigada. encerrando.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por virem até aqui, obrigado por assistir mais um episódio do podcast. É um projeto que é feito para vocês, né? A gente faz ele para que você veja, para que você se inspire, para que você tenha histórias. Não é só para medicina, não é só para quem está estudando, é para todo mundo que quer ouvir histórias, experiências de vida, todo mundo que passa por aqui tem algo a contribuir. Então compartilha, mostra para quem você acha que vai gostar. Vamos levar esse projeto para mais gente, beleza? Grande abraço, galera. Tchau, tchau.